E 79 é um ano marcante. A gente pode pensar em várias coisas que explicam essa situação de 79. 79, como até que 70 eu falei que foi ruim para os Estados Unidos, né? Mas se a gente esquecer a década e pegar só o ano de 79, é terrível. É muita coisa ruim que acontece nos Estados Unidos em 1979. As principais: Nicarágua. Nós temos um governo que era pró-americano desde a década de 30, né, da família dos Somoza. E nesse momento, em 79, acontece uma revolução na Nicarágua, a chamada Revolução Sandinista, e derruba o governo pró-americano, colocando um governo de esquerda anti-americano na Nicarágua. Beleza. Nesse mesmo ano, no Oriente Médio, região de petróleo, nós temos uma revolução onde a monarquia derrubada, a monarquia do Shah Reza Pahlavi, que era pró-americano, tinha chegado ao poder, inclusive a família dele, né, tinha chegado ao poder exatamente a partir do apoio americano, ele é derrubado por um movimento ligado à religião. Então, o Ayatollah Khomeini, que estava exilado do país, vai tomar o poder no Irã, uma revolução chamada Revolução Iraniana, e vai transformar o Irã num país teocrático. Então, se você pensar assim, pensa na imagem do Afeganistão, ano passado, né, de um mês para o outro, mais ou menos o que aconteceu no Irã. As mulheres que estavam já se acostumando com o modelo americano, né, e a cabeleireiro, e andar livremente nas ruas, de uma hora para outra, elas têm que voltar tudo de novo. Voltar burca, voltar tudo. Isso foi o que aconteceu no Irã. Então, nós temos claramente no Irã uma região importantíssima, estratégica para os interesses norte-americanos, nós temos essa revolução. Para piorar, as coisas vão piorando aí para ele, né? Que a galera foi empolgada com a revolução e acha que o americano não devia ficar por lá, não. Então vocês têm estudantes invadindo a embaixada americana inteira e sequestrando os diplomatas, colocando como reféns. Isso ainda no governo do Jimmy Carter. Você falou, coitado, ele não consegue se reeleger com uma situação dessa. E aí, ele vai tentar uma cartada. Acho que eu tenho que dar uma cartada se poder me reeleger. E a cartada é uma missão de resgate. Ele faz toda uma programação, né, para fazer essa missão, dá tudo errado. Aviões têm que fazer pouso forçado no deserto, helicóptero explode, moral da história. É uma vergonha internacional. Né? Então, realmente, o ano de 79 estava muito ruim. Mas, como vocês sabem, nem nada é tão ruim que não possa piorar. Se está ruim até agora que eu falei, ainda tem outra coisa ruim que aconteceu em 79 para os Estados Unidos, que foi a invasão soviética no Afeganistão. Aí nós temos a invasão soviética no Afeganistão, que vai criar também sérios problemas para os Estados Unidos, que vai ter que começar a se envolver indiretamente nessa luta contra a presença soviética no país. Esse contexto todo gera um momento em que a economia americana ela precisa de dólares. E aí a solução para ter esses dólares dentro do país é justamente tornar atrativo o mercado americano. E como é que você torna o mercado atrativo para o capital? Você paga por esse capital. Quando a gente fala de taxa de juros, normalmente, sempre existe uma correlação entre dois fatores. Taxa de juros é o preço. A variação de taxa de juros ela está relacionada a dois fatores, que é retorno e risco. Então, se você tem um país com baixo risco, a taxa de juros pode ser baratíssima. Por quê? Porque você acha que vale a pena você colocar o seu dinheiro e ganhar pouco, mas ter o quê? Segurança. Agora, se você tem um país com alto risco, só existe uma forma de esse país atrair dinheiro. O quê? Remunerando com altas taxas de juros. Mas normalmente tem uma taxa de juros baixíssima, 0,5%, 1%. Às vezes chega a ter taxa de juros negativa, porque o risco, realmente, a garantia do Banco Central americano, do Fed, é muito grande. Os países têm essa correlação. O que acontece é que, nesse momento, o governo do Paul Volcker, né, que era o presidente do Fed, ele vai fazer um aumento gigantesco da taxa de juros americana. E o que vai acontecer é que todo mundo começa a mandar o seu dinheiro. Você tem dinheiro no Japão, você tem dinheiro na Itália, você tem dinheiro na Europa, tem dinheiro na África, tem dinheiro na América, vou tirar esse dinheiro daqui e vou botar para onde? Nos Estados Unidos. Já sei que tem segurança, com essa taxa de juros, vou mandar para lá. Então se cria um problema generalizado. Então o Brasil também vai ter esse problema, porque alguns que pensavam em investir no Brasil acham que todo mundo vai ter esse problema. Mas não é só isso. Tem uma outra questão. Esse juros internacional, quando ele aumenta, ele pressiona todos os demais países, ainda mais tratando dos Estados Unidos, a fazer o quê? Aumentar os seus juros. Já é difícil concorrer com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tendo juros baixos, imagina se os juros dos Estados Unidos de repente está esse valor. Ninguém vai colocar capital em lugar nenhum lá para os Estados Unidos. Então qual é a solução? Todo mundo aumentar os juros. Então há um aumento de taxa generalizada no mundo inteiro. E aí, quem vai sofrer com isso? Quem vai sofrer muito com isso? Quem vai sofrer muito com isso são aqueles países que pegaram empréstimos com juros flutuantes, com juros pró-fixados lá atrás, entre eles o Brasil.
tá? Mas a gente fala do Brasil, mas a América Latina toda está nessa situação. E aí, logo no início, nós temos o México, que não consegue pagar sua dívida, porque a dívida cresce, fica gigantesca e impagável. Quando o México não consegue pagar sua dívida e dá um calote, adivinha o que acontece, gente? Todo mundo olha para países que se parecem com o México e olha assim, o risco dele é grande. Então, nós temos uma situação grave também relacionada a essa questão. Aumento de taxa de juros, crise do México, que vai contagiar a América Latina. Nós vamos entrar numa década, que é a década de 80, que é chamada para a gente de década perdida, uma chamada crise da dívida, que acabou envolvendo não apenas o Brasil, mas toda a América Latina, né? E a nossa inflação começa a disparar. É nesse momento que o Figueiredo está entrando e tem que resolver sérios problemas. Entre os problemas que o Figueiredo teria que resolver, nós temos que lembrar da questão da redemocratização, enfrentar a linha dura. E nesse momento a linha dura começa a radicalizar. Nós temos diversos atentados que começam a ocorrer. Atentados com cartas-bomba enviadas para algumas instituições, como por exemplo a OAB. Nesse caso da OAB foi até uma coisa, acidente, né? A secretária do presidente da OAB foi abrir a carta e ela acabou morrendo. Então isso foi muito... É uma senhora, já de 50 e poucos anos. Então essa situação está se agravando no Brasil. E o Figueiredo tem uma frase muito interessante que o jornalista fala assim, para ele, uma entrevista, fala assim, mas, presidente, o senhor vai... Ele chamava de reabertura, né? Ele vai usar muito a palavra reabertura política. Mas o senhor vai conseguir fazer a reabertura política? Vou sim. Mas como que você vai enfrentar a linha dura? Ele disse, nós vamos abrir. E quem não quiser abrir, eu prendo e arrebento. Ele usa uma expressão bem interessante, mas que tem tudo a ver com reabertura política, né? Eu prendo e arrebento. Então, está decidido realmente a fazer a abertura política.